Então, vamos gravar. Gravei no computador. Seja bem-vindo ao Clube do Livro. E a Xida vai trazer uma consciência sobre uma carta maravilhosa. Olha a carta que eu tirei. Ho-Omana. Significa criar mana. E mana é a força vital. Então, eu gostaria agora que você fechasse seus olhos rapidamente. Pusesse seus pés no chão, deixasse sua coluna ereta. Sentisse seus pés. Percebesse sua respiração. Sente o ar entrando e saindo. Olha como é fluido. E você está muito mais perto de você mesmo quando você está nessa presença. E o livro é exatamente convidando para você estar na presença do agora, agora. E quando você vai trazendo essa força vital que você traz através de sua respiração, você também conectado com tudo isso e sentindo toda essa sua grandeza, essa sua beleza, você também está amplificando o seu mana. E é sobre isso. Vamos dar início à nossa leitura. Então, vamos criar muito mais condições para criar essa força vital. E você agora pode voltar, estar atento aqui para a nossa leitura. Gratidão por você existir e por você permitir estar aqui. Seja grato a você. Nós somos apenas um canal para você virar a chave e ficar na sua divina presença. Gratidão, Cida, que maravilhoso a conexão. Quando a gente para respirar e ouvir a nossa voz interior, né? É sobre isso. Gratidão para você que chegou aqui. Cada um traz um pedacinho dessa história. Cada um faz parte dessa colcha de retalhos chamada vida. Então, que nós possamos receber hoje aqui mais consciência daquilo que você veio buscar. Talvez você esteja passando por algo, fazendo perguntas, se questionando. Então, esse livro, ele é um grande caminho para um despertar da nossa essência, da nossa alma. Então, você que chegou, não chegou por acaso aqui. Seja bem-vindo. E quando eu falo seja bem-vindo, meu coração expande, porque cada um de nós é importante nessa trajetória. Cada um de nós faz parte dessa história. Então, quando a gente começou esse clube do livro, eu nem imaginava, porque eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, as consciências que eu acessaria aqui, porque eu não sou mais a mesma, você não é mais o mesmo. Se você leu esse livro no passado, com certeza dessa vez vai ter uma palavra diferente, um despertar diferente que você ainda não acessou. Então, não é a primeira vez. Ou não é a segunda, ou não é a terceira, mas é algo que vai tocar ali no seu coração, para aquilo que você está requerendo, para as perguntas que você fez em algum momento. Por que que eu caí aqui? Será que eu caí de paraquedas? Será que algo maior me trouxe aqui? Com certeza, sim. Se você ainda não tem consciência sobre isso, nossos passos são guiados. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós paramos na página 24, depois eu vou colocar o PDF para os novos que chegaram, para vocês acompanharem. Na página 24, eu exatamente parei naquele instante. Então, nosso foco vai ser fazer a leitura. Em alguns momentos, eu e a Cida vamos trazer alguma consciência, alguma terapia, algo para refletir sobre isso, tá? Então, primeiramente, baixe as barreiras e as paredes. Dê o comando mentalmente. Baixando as barreiras e as paredes, baixando as barreiras e as paredes, baixando as barreiras e as paredes, para você receber
de toda a consciência que esse livro traz através desse autor. E ele fala assim, na página 24. Em vez de observar o pensador, também podemos criar um espaço no fluxo da mente, direcionado o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em fim em si mesmo. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete, e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos. E depois que fechar a porta, observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. E aí ele pede uns segundos aqui para a gente refletir sobre isso. E o quanto, muitas vezes, o nosso silêncio é perturbador. E é por isso que nós, muitas vezes, nos envolvemos em milhares de atividades. Fazemos milhares de coisas para não ter esse momento de silêncio. É inconsciente. Mas nós fazemos muito isso. Estamos no fazer, 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 e não entramos neste momento. Ou seja, não nos convidamos a esse momento. Cida, gostaria de falar alguma coisa ou continuo? Eu gostaria de falar sobre o burburinho da mente, que às vezes estamos parados, mas a mente não para, a mente não cessa, a mente está falando ali e você vai dando mais vazão. E quanto mais você dá atenção a ela, você se importa com o que ela está dizendo e você retruca o que ela diz para você, mais você sai de sua presença. E é importante você ser aí um observador, a mente falando, retrucando, dizendo que você não pode, que você não consegue, que é diferente, trazendo coisas que você nem sabia, nem lembrava, e você se sentindo embaralhado, confuso, ansioso. É nesse momento que você para, observa, agradece e volta para observar apenas sua respiração. Ou então, vai para a mente de Deus. E é sobre isso, Ana. Gratidão, amada. Gratidão pela sua Gratidão consciência. a você. Ele segue aqui falando, portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos desassociar das nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender, sorrindo,
para a sua voz dentro da sua cabeça. Como sorria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. E ele entra na parte onde fala a iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos nesse mundo? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não são só repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são tão nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que se caracteriza um vício? Simplesmente não ter mais a opção de parar? O vício parece mais forte do que nós, proporcionando ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Por que temos de ser viciados em pensar? Por que estamos identificados com esse processo? Já que a percepção do teu interior tem origem no conteúdo e na atividade das nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar? No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseado em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantida através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes. Mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Uau, olha que consciência ele traz aqui. Onde é que a gente está vivendo? No passado e no futuro? Quem é que está por trás desse cenário? O ego. Já temos aqui uma consciência gigante. Essa total inversão de verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado. Porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê. Porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe a sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para libertação. Vou dizer de novo essa frase. O momento presente tem a chave para libertação. Mas você não conseguirá percebê-la
enquanto você for a sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não importa em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado, mas não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas uma espécie animal. A gente chama isso, em Axis, de controle. Então, todos os lugares que nós estamos tentando manter o controle, destrói e descria agora. Verdade, nós temos controle de alguma coisa? Hum. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar o próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos o fato das nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado da mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é a mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente, em essência, é uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e defende ou se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas ela não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insights. Até mesmo os grandes cientistas têm relato que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente
nem o pensamento que criou o milagre da vida ou os nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma simples célula humana que mede 25,4 milímetros e que pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele. E como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. A emoção, a reação do corpo à mente. E quanto às emoções? Elas me dominam mais do que a minha mente? A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Esta inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente. Ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nós encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam um aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-la à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificamos, quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos, interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos. Portanto, não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente, por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas a desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções
Aprofundarei esse assunto mais adiante. Ele traz um momento para a gente refletir aqui, pensar sobre isso. E eu quero trazer uma consciência sobre isso. O quanto nós estamos sendo governados pelas essas emoções. Quando a gente não está consciente, quem é que está tomando conta da sua vida? O seu corpo. Entenda se você está indo para o passado ou para o futuro, você está no ego, que é uma forma de fugir do presente. Então, essas emoções, se não estão sendo vistas, se não está sendo trazido consciência para isso, elas vão se transformar em doenças. Até quando vamos viver no piloto automático? Deixando essas emoções governarem as nossas vidas. Até quando? Pode falar, Cida? Falar alguma coisa? Quero sim. É interessante que nós somos uma tríade. Nós temos um corpo físico, que é a biologia, nós temos uma mente, né, que está incluído aí o pensamento, e nós temos aí um psique. O que acontece com que essa emoção se apresenta em um momento em que você está experienciando algo, vivenciando algo, e acontece uma frustração ou uma satisfação. Quando há uma satisfação, vai lhe causar emoções boas, né, de alegria, por exemplo. Mas se vem uma frustração, a sua necessidade não é satisfeita, pode vir uma emoção reprimida. Pode vir um medo, pode vir a raiva, pode vir o nojo, e essas são emoções reprimidas. E as emoções são elementos químicos do que você sente. E essas emoções, é incrível que nosso cérebro ele tira uma foto no momento específico em que você tem uma emoção, quer seja ela positiva ou negativa. Então, no exato momento, o cérebro clica e manda uma informação para seu corpo. E seu corpo esculpe aquela emoção. E essa emoção, em algum momento, ela pode se tornar, materializar, a ponto de se transformar em uma doença ou um sintoma. E é por isso que é importante olhar para as emoções que você está nutrindo. Além do mais, o que você manifesta na sua vida vai depender da sua frequência. Porque uma pessoa que dorme pensando, acorda pensando que alguém fez mal, que acorda sentindo raiva, ela vai fazer muito mais disso. E ao fazer mais isso, ela vai sempre lembrar de outras situações que a trouxeram ficar com raiva. E à medida que ela vai fazendo mais e mais isso, a sua frequência vai para esse lugar. E ela vai atrair mais pessoas para acreditar que a raiva é presente demais na vida dela. Porque é assim que funciona a nossa mente. A mente vai sempre trazer, nossa mente consciente vai trazer situações, e quanto mais você dá substância a ela, ela se fortalece e ela traz de volta aquilo que você está pensando. É por isso que é importante você ter cuidado com suas emoções, tratar suas emoções, liberar, para que no futuro ou em um momento específico essa emoção, essa dor, não precise ser a linguagem do seu corpo como doença ou sintoma. E é sobre isso. Exatamente, Cida. É importante tu falar aí do campo vibracional. Eu sempre digo que a gente é uma antena receptora e transmissora. Então, a gente está enviando o tempo todo para o universo um código de barras.
Então, dependendo da emoção que eu tenho, que eu estou ativando aqui no meu corpo, que está ativa no meu corpo, eu estou enviando para o universo essa mensagem, constantemente. As emoções funcionam como um grande processo de alarme, uma vibração está sendo enviada o tempo todo. Ele fala no livro sobre ressonância. Ressonância de uma pessoa que tem raiva no seu corpo atrai situações semelhantes. Lembra que semelhante atrai semelhante. Nada está separado, tudo está conectado. Então, se eu estou trazendo para o meu campo, para a minha vida, momentos que estão trazendo uma mensagem, qual é a mensagem que está trazendo aqui? Sai dessa situação, olha para fora dela e identifica qual é o cenário que eu tenho aqui. É um cenário de raiva, de medo, de... Qual é a percepção? E isso ele traz o tempo todo, e vem muito da meditação, ser o observador. Saindo do cenário, o que eu vejo de fora? Assim você vai conseguir ter mais percepção do que está acontecendo no seu cenário, para que ele não se repita. Primeiramente, identificamos que tem uma emoção por trás disso. Aí, como diz a Cida, nós vamos para as terapias. As terapias são completamente integradas nesse processo. Por quê? Porque é através das terapias que nós vamos liberar essas emoções do nosso campo. Existem muitas ferramentas hoje que proporcionam isso. Eu trouxe para vocês no último evento agora do biomagnetismo. O biomagnetismo é uma ferramenta maravilhosa, ela identifica emoções desde o feto. Então, nós temos várias ferramentas que nos proporcionam isso. Mas o quanto eu estou na disposição de olhar para isso? Entra outra questão, a coragem. Ou eu deixo para depois, ou eu olho para isso e vou buscar os meios para resolver, né? Eu sempre digo, ou fuja, ou enfrente. Qual é a escolha que você faz hoje? Então, nós vamos continuar nossa leitura, na página 29. Você diz que a emoção é reflexo da mente no corpo. Mas, às vezes, ocorre um conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Se quisermos conhecer a nossa mente, o nosso corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre o pensamento superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer sua atividade mental inconscientemente para um estado de consciência sobre a forma de pensamento. Ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar e perceber. Observar uma emoção por este ângulo é basicamente o mesmo que ouvir observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção. Você é um observador. A presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos? Sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre a sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção.
Se não há emoção presente, concentre a sua atenção mais fundo no campo da energia interna de seu corpo. Essa é a parte de entrada para o céu. Uma emoção, em geral, representa um padrão de pensamento amplificado e energizado, por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém. Não é fácil. A princípio, termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue. A menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo, na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória dessa permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, o acontecimento ou a pessoa que é identificado como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, o qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificadas de uma emoção primitiva, não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima. Mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Embora ela invariavelmente só consiga encobri-la por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido do eu interior, da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada pela sua posição de poder, e o ser de revela em si mesmo Vem, mãe. como a verdadeira Tá vendo? natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. E aí, eis a pergunta. O que acontece com as emoções positivas, com o amor e a alegria? Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o ser. Que lindo, né? Ou seja, quando a gente está vibrando no amor e na alegria, será que a gente está no caminho certo? Agora, se eu não estou vibrando no amor e na alegria, sempre que houver um espaço no fluxo do pensamento, podem correr lampejos de amor e alegria, ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem. E mesmo assim, por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras. Instigado por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo um grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior, e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mas intensa. Existe amor, existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta
a que chamamos de pensar. O amor e a alegria e a paz não conseguem florescer, a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não os chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes das nossas emoções e sermos capazes de senti-las, antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser. Ou melhor, três aspectos do estado de ligação interior com o ser. Assim, não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualista, estão sujeitas às leis dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter o bom sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria é o lado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo de sofrimento e prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã. Ou nos abandonará, e essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo, que se costuma chamar de amor, pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema, que pode vir a se transformar no oposto, em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas, passada a euforia inicial, oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente. Assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de libertarmos de nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior. Tranquila, mas imensamente viva. Esses são aspectos das nossas verdadeiras naturezas, em geral, obscurecida pela nossa mente. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos em que podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível, mas serão somente lampejos, a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa mais valiosa, mas a perdeu. Ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão, e você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural. Pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá, por trás das nuvens. Buda diz que a dor ou sofrimento surge através de desejos ou anseios, e que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser.
Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade. Um potencial mal preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres ou iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente. Esteja lá como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelo sofrimento por séculos, desde que decaíram do estado de graça, penetram no domínio do tempo e da mente, e perderam a percepção do ser. Nesse momento, começaram a se perceber como fragmentos sem sentido em um universo estranho, sem conexão com a fonte e com o seu semelhante. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer, enquanto estivermos inconscientes, espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, e que também é causado principal, que é a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto, sabe que o alto se transforma em baixo, que o prazer se torna uma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe, por experiência própria, como uma relação íntima pode se transformar, de modo fácil e rápido, de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a mente. Existem dois níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive na sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado, é sobre isso que desejo falar com você agora. Uau, esse livro é muito profundo. Jesus, ele vai lá na ferida, toca na ferida e traz para fora. Não tem como não ler esse livro sem trazer consciência. Nós, E acho na verdade, nós estamos nos distraindo o tempo todo para não olhar, para fugir, ou no passado, ou no futuro. Porque no agora, na verdade, você sabe que você vai ter que olhar para isso. O que que você faz? Olha. Procura não se identificar com isso.
Mas como é que eu vou eliminar algo, vou sair desse sofrimento que ele tanto diz, se eu não olhar para ele? Ele fala que são faces de uma mesma moeda. E me vem a frase adultecer. É o convite deste livro. Adultecer. Cida, pode concluir o nosso encontro de hoje. Pois não. Eu gostaria de fazer um movimento agora com vocês. É rapidinho. Eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente, fechem seus olhos, estejam atentos à sua respiração, de coluna ereta. Você vai acalmando sua mente, não pensando em nada. E você vai lembrar para um momento em que você teve muito medo. Observe seu corpo, observe a cena, onde você estava, foi pela manhã, tarde ou noite, quem estava com você, o que aconteceu. Observe seu corpo, como seu corpo reage ao lembrar daquela cena. Como está seu coração? Seu corpo está quente ou frio? Continue respirando e olhando para essa cena. Eu vou pedir que nesse momento você faça uma cena diferente dessa. Você imagine você vivenciando o que vivenciou, mas você de forma corajosa, olhando para tudo isso. Bote a mão na cintura ou então faça a posição de um herói. Aumente sua altura para 10 metros e olhe para essa cena. Veja como você é forte, como você é capaz de resolver. Qual a sensação agora que você tem quando você se vê nessa altura, com força, com sabedoria? Deixa amplificar essa sensação de que você é corajoso, de que você pode solucionar. Deixa as suas células todas vibrarem nessa sensação, nesse movimento. Observe que sabor chega até a sua boca quando você se vê nessa posição de herói e que pode enfrentar a situação. Tem algum cheiro? Sente o cheiro. Expande essa sensação de coragem, de sabedoria, de força. Sinta agora alegria por ter tido capacidade de solucionar, de ter coragem de enfrentar aquela circunstância. Vai inspirando e expirando. Deixa teu corpo expandindo, suas células conectadas nessa alegria, nessa coragem. Inspira, expira.
Você pode se dar um abraço e dizer, cara, como você é corajoso, maravilhosa, como você é corajosa, como você é incrível, você é fantástica, você é fantástico. E no seu tempo, você agradece e estica os seus braços, coloca o sorriso no rosto, abre os olhos, porque você está aqui e agora. E é sobre isso. Comenta aí, Comenta aí, deixa nos comentários como foi essa deixa nos experiência. comentários o que foi que você sentiu, gente. Maravilhoso, Cida, maravilhoso. Eu acredito que se você está aqui ou quer fazer de novo essa técnica, volta o vídeo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bora lá fazer, gente, e liberar esse medo, essa angústia. Já é uma ótima ferramenta para você usar, né? Ó, você está dizendo que foi profundo, lindo e maravilhoso, com certeza. Foi um grande presente, né? Estar aqui é um grande presente e uma libertação. A Gleci, momento maravilhoso. Fiquei leve e motivada. Uau, olha só quanto presente a gente pode receber, né, gente? Vamos fazer essa pergunta hoje. Quantos presentes estão disponíveis para gente? A gratidão, muita leveza, exatamente. É esse sentimento, esse é o convite. Consciência, presença e libertação. Vamos se desconectar cada vez mais desse sofrimento, estando presente e consciente. Então, eu te convido a estar comigo aí na meditação às 10h30, conectar com o nosso ser, conectar com a alegria, com o amor. Nossa, eu estou muito grata, porque essas percepções hoje estão me trazendo a certeza absoluta de que eu já estou nesse caminho. E é gratidão imensa por você se permitir estar aqui, né? Porque é uma jornada grandiosa. Até mais, espero vocês. Tá bom? Gratidão, Cida. Um beijo. Só me deixe ler a carta. Lê, amada. Pode ler. Alegria como caminho. Uau. A alegria é um sinal de uma centelha divina forte. Cultive a alegria em sua vida, fazendo o que ama, sendo grato e vivendo com leveza. Quanto mais você se conecta com a alegria, mais sua luz interior se expande. E você vai repetir aí agora. A luz da minha centelha divina me guia para viver com gratidão e entusiasmo, transformando desafios em oportunidades de crescimento e celebração. Eu permito que a alegria flua livremente em minha vida, sabendo que ela é expressão natural da minha essência divina. Assim é. Gratidão. Coloca a carta lá para nós no grupo, Cida, que Sim, sim, maravilhosa. sim. E coloca o teu contato, a Cida que criou essas cartas, vocês podem adquirir também, tá bom? Gratidão, gente, gratidão por esse momento. Nossa, quanto presente, como a gente pode ser mais abençoado, né? Por estar aqui hoje. Gratidão. Beijo no Gratidão. coração.